Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos dar continuidade ao nosso conteúdo e hoje veremos exatamente a Era Vargas. Isso mesmo, para entendermos a Era Vargas, devemos destrinchar, dividir, na verdade, esse período em três fases. O primeiro período é o período do governo provisório, que vai de 1930 a 1934. A segunda etapa é o governo constitucional, que vai do ano de 1934 a 1937. E o Estado Novo, que é do ano de 1937 a 1945. Então, vamos destrinchar, vamos falar para vocês, na verdade, a história de cada período, do período provisório, do período constitucional e do período do Estado Novo. É isso aí, fiquem até o final e acompanhem a nossa aula de hoje. Falar de Getúlio Vargas é, de fato, falar de polêmica. Eu sempre falo nisso, de falar de polêmica, porque, de fato, o Getúlio Vargas é um cara polêmico, porque em algumas etapas aí dos seus governos, ele foi para lá, foi para cá, ideologicamente falando, politicamente falando, transitou por todos os campos da política. É considerado por muitos, como o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Então, o Getúlio Vargas é esse personagem brasileiro, que faz parte aí da história do nosso país e que é um cara que nunca vai ser esquecido por suas tramóias, por suas articulações políticas. Então, a primeira etapa, do seu governo é exatamente o governo provisório. O governo provisório tem início exatamente lá com a Revolução ou com um golpe? Vamos lá. Enfim, de acordo com os conceitos históricos, foi um golpe. Então, com o golpe de 1930, quem chega ao poder é exatamente ele, o Getúlio Vargas. E aí eu vou citar para vocês algumas características desse período. O que foi que ele fez nesse período, no governo provisório? Uma das primeiras medidas tomadas pelo Getúlio Vargas foi destruir a Constituição Nacional de 1891. Foi uma das primeiras medidas do Getúlio Vargas, destruir a Constituição. Uma das outras medidas, foi exatamente também a centralização do poder. Isso mesmo. Antes tínhamos aí um poder fragmentado na mão de algumas oligarquias. Então agora, no período do governo provisório, o Getúlio Vargas vai fazer com que o poder brasileiro político e econômico esteja centralizado na mão de uma única pessoa, exatamente, do Estado, ou seja, do Getúlio Vargas. Isso mesmo. Também, nesse período, vamos ter aí a criação de alguns ministérios importantes, como o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho. Enfim, foi uma das medidas tomadas pelo Getúlio aí logo no início do período provisório. Outra medida que também podemos citar sobre Getúlio Vargas é que ele nomeou, em algumas cidades ou em várias cidades, interventores. Quem eram esses interventores? Eram os tenentes. Esses tenentes agora seriam nomeados pelo Getúlio Vargas e esses tenentes iriam ser os prefeitos, os governadores, enfim, de determinadas cidades. Aqui em Floresta, por exemplo, tivemos interventores. O Eloy Torres de Barros, o cara que dá o nome à minha rua aqui, ele foi um interventor. Ele entrou no lugar do prefeito que estava na época. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Ele nomeou vários tenentes, pessoas do exército, fazia parte do exército, para ser prefeitos, governadores de algumas cidades e estados. Ele também começou a formular algumas leis trabalhistas, isso mesmo. Os trabalhadores agora vão começar a ter vez. Não é bem assim como vocês estão pensando. Não é o mar de flores ou o mar de rosas. Isso mesmo. Bom, mas esse é um assunto mais um pouquinho adiante. Vamos esperar um pouquinho. O que é que ele vai criar também? O Código Eleitoral. Isso mesmo. Agora, as mulheres têm o direito ao voto. Isso mesmo.
Isso mesmo. E também, agora, o voto é às escondidas, o voto é secreto, isso mesmo. É coisas positivas? Com certeza. Foi avanços para a época, isso mesmo. Por isso que ele é considerado o pai dos pobres. O que é que ele vai fazer também nesse período, no governo provisório? O Conselho Nacional do Café. Para que servia esse conselho? Para valorizar o café em relação a vender o produto, o café, para outros países, ou seja, unificar os preços, porque estávamos passando, por uma crise financeira oriunda da crise de 1929 lá nos Estados Unidos. Então, o que é que vai acontecer? Ele, para tentar recuperar a economia do nosso país, do Brasil, ele vai fazer esse Conselho Nacional do Café, que era exatamente para valorizar, colocar um preço único, as pessoas não venderem como estava sendo antes, e organizar a economia de uma vez por todas. Aí vocês acham mesmo que a oposição iria concordar com tudo isso que estava acontecendo, as oligarquias brasileiras, iriam concordar com tudo isso? Claro que não. Uma oposição vai ser formada exatamente no estado de São Paulo, isso mesmo. O pessoal vai começar a ir para a rua, vão começar a questionar o governo de Getúlio Vargas, queriam o fim do governo de Getúlio Vargas, queriam uma nova Constituição, porque quem já viu governar um país sem Constituição? Então era tudo isso que essa galera lá em São Paulo, a oposição, queria. Só que o que é que vai acontecer, gente? Em 1932, 4 estudantes vão ser assassinados. Isso mesmo, vai ter uma revolta, E esses 4 estudantes de direito vão ser assassinados, que eu vou citar o nome deles agora. Se eu não me engano, é o Miragaia, isso mesmo. Eu vou olhar aqui na folha, viu? Porque eu não decorei o nome deles. O Miragaia é o primeiro deles. O segundo é exatamente o Martins. O terceiro, o Drauzio, e o quarto, o Camargo. É o MMDC, isso mesmo. Através da morte desses 4 estudantes de direito, do Miragaia, do Martins, do Drauzio e do Camargo, o que é que vai acontecer? Eles vão ser os mártires da Revolução Constitucionalista de São Paulo, a Revolução Constitucionalista Paulista de 1932. O que é que essa galera vai fazer? Vai criar um grupo armado, uma guerrilha. Essa galera vai começar a lutar contra o Getúlio Vargas. Vão pegar nas armas, vão existir várias propagandas para o pessoal pegar nas armas e lutar contra o Getúlio Vargas. Aconteceu uma guerra, só que essa guerra, o que é que vai acontecer? Quem vai abafar a guerra? Exatamente o Estado, exatamente o Getúlio Vargas. A repressão contra essa revolta, vai ser enorme, mas vai ter guerra lá em São Paulo, gente, muita guerra mesmo. E o nome dos guerrilheiros era em homenagem aos 4 estudantes, o MMDC. E essa galera aí queria exatamente uma nova Constituição, tirar o poder centralizado da mão do Getúlio Vargas, eleições gerais, Só que foi abafada, a revolução foi abafada, Essa tentativa de tomar o poder foi abafada. Só que apesar de tudo isso aí, em 1934, 2 anos depois, o Getúlio Vargas vai, de fato, fazer uma nova Constituição. E é com a nova Constituição que temos o fim do período provisório, do governo provisório, e o início do período constitucional. O que devemos entender dessa nova etapa do governo constitucional? Esse governo, vai de 1934 a 1937. O que devemos entender? É que agora, nesse período, teremos aí uma polarização no campo político. O que quer dizer com isso? Vamos lembrar que lá no mundo europeu está tendo uma polarização. Isso mesmo, por um lado temos os fascistas da Alemanha e da Itália, ou da Itália e da Alemanha, e do campo comunista socialista da União Soviética. O mundo praticamente estava começando a ter essa polarização, esses dois campos extremos, os pontos extremos, isso mesmo. E aqui no Brasil não ia ser diferente. Em 1932 temos aí o início de um grupo com tendências fascistas,
ultranacionalista com o lema Deus, Pátria e Família. Esse grupo ficou conhecido como os integralistas, a Ação Integralista Brasileira, a AIB. Esse grupo vai surgir em 1932, tinha como liderança principal o Plínio Salgado. Quem eram as pessoas que faziam parte desse movimento? Muitos deles eram os antigos tenentes dos movimentos tenentistas da década de 1920, isso mesmo. E alguns personagens, né, que eram racistas, eram nazistas também, fascistas, isso mesmo. E essa galera aí eram os da direita, isso mesmo, podemos considerar o da direita, isso mesmo, os integralistas. No outro lado, temos aí exatamente o movimento operário já se organizando, tomando fôlego, que eu vou explicar isso adiante. Em 1935 surge aqui no Brasil a Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora tinha como principal líder o Luiz Carlos Prestes, aquele tenentista que começou uma tentativa de revolução. Lembra lá dos movimentos tenentistas? Pronto, ele volta para o Brasil do exílio, né? E funda essa Aliança Nacional Libertadora com tendências comunistas, isso mesmo. O que era que essa aliança queria, qual era o objetivo? Era lutar contra o fascismo, a ascensão do fascismo no mundo, né? Porque a Aliança Nacional Libertadora vai existir em vários países, inclusive aqui na América Latina, isso mesmo, em alguns países na Europa. São os chamados antifascistas, que agora está aí, né, em alta, todo mundo falando dos antifas e muitos nem sabem o que significa isso. Então, a Aliança Nacional Libertadora surge nesse campo, no campo mais à esquerda. Então, o principal líder era Luiz Carlos Prestes e era exatamente isso. Eles pregavam contra o fascismo, contra, né, essa ideia fascista, e queriam uma reforma agrária, isso mesmo, que as terras aqui no Brasil fossem divididas de forma igualitária, um sistema mais à esquerda, um sistema mais progressista. Era isso que queria a Aliança Nacional Libertadora. Também porque eles surgiram porque os fascistas, né, os integralistas, estavam oprimindo alguns trabalhadores em movimentos sindicalistas de greves, isso mesmo. É a partir desse momento que o Getúlio Vargas vai começar a se aproveitar dessas duas fontes. Entenderam? Primeiramente, porque ele vai gostar dos integralistas, porque os integralistas, quando os trabalhadores começavam a entrar em greve, os integralistas chegavam lá e reprimiam essas greves. Iam lá, muitas vezes matavam alguns trabalhadores, porque essa galera tinha um sistema paramilitar, isso mesmo, tinha um sistema bélico de armas, e quando tinham algumas manifestações de trabalhadores, eles iam lá na rua, né, e reprimiam essas pessoas. Então Getúlio Vargas não precisava utilizar da força do Estado, isso mesmo, então ele gostava, né? Não preciso utilizar o Estado porque já tem uma pessoa que faz isso por mim. E ele gostava também da Aliança Nacional Libertadora porque eram os trabalhadores já estavam com muita força aqui no Brasil. E ele precisava fazer o quê? Garantir com que algumas leis trabalhistas fossem aprovadas para ele ganhar o apoio dessa massa, o apoio dos trabalhadores. Então Getúlio Vargas mostra aí a sua inteligência. Isso mesmo, vai mostrar sua inteligência através disso. Só que essa união entre os trabalhadores e o Getúlio Vargas não vai ser muito bem aceita a seguir. O que é que Getúlio Vargas vai fazer? Vai tornar a Aliança Nacional Libertadora como algo ilegal. Todas as pessoas que faziam parte dessa aliança foram perseguidas, foram reprimidas, isso mesmo. Essa galera não ia assistir tudo isso parado, né? Então tentaram dar um golpe no Getúlio Vargas. Esse movimento ficou conhecido como a Intentona Comunista, isso mesmo. A galera vai tentar, né, fazer alguns levantes em algumas cidades importantes do Brasil, só que o governo vai abafar essa revolta. E esse movimento ficou conhecido como a Intentona Comunista, que é quando os comunistas tentaram, de fato, dar um golpe no Estado. Só que não
teve tanto apoio assim, né, da população, e não deu certo. Só que o Getúlio Vargas se aproveitou, né, gente? Mais uma vez ele vai se aproveitar desse movimento, dessa situação. A intentona comunista foi exatamente no ano de 1935. E ali próximo estava aí o período de uma nova eleição, ou seja, seria escolhido um novo presidente. Então o Getúlio Vargas, aproveitando dessa situação, vai dizer que os comunistas estão querendo invadir o Brasil. É quando começa aí uma propaganda negativa do comunismo, que os comunistas comiam crianças, devoravam crianças, que ser comunista era sinônimo de ser pobre, enfim, que todo mundo deveria ser do lado do Estado. E é aí que ele vai começar, né, o seu plano, que mais tarde, em 1937, vai ganhar outro nome. Só que ele vai declarar o estado de sítio. Quer dizer isso que alguns direitos, né, alguns direitos, isso mesmo, alguns direitos previstos na Constituição vão ser suspensos por um determinado período de tempo. Para quê? Para o Estado organizar exatamente essa parte. Como alguns direitos foram retirados, né, com o estado do sítio de 1935, o que é que ele vai fazer? Vai censurar alguns jornais que eram de esquerda, vai perseguir alguns líderes de esquerda, vai matar até algumas pessoas que eram contra o governo de Getúlio, censura, enfim. O Luiz Carlos Prestes, por exemplo, vai ser preso junto com a sua mulher, a Olga Benário, que era uma alemã, que era comunista, que era judia e que veio para o Brasil para ajudar exatamente com a Aliança Nacional Libertadora. Só que nesse mesmo período, Hitler já estava matando os judeus lá na Alemanha. O que é que Getúlio Vargas faz? Pega a Olga Benário e entrega para o Hitler. Isso mesmo, e o Hitler, ela já estava grávida, né? A Olga estava grávida do Luiz Carlos Prestes. Depois que a Olga Benário teve a sua filha, né? Ela morreu, foi morta na câmara de gás, assim como vários judeus foram mortos no processo da Segunda Guerra Mundial. Então, essa é uma parte triste da história e que até hoje as pessoas não conseguem entender o porquê que Getúlio Vargas fez isso, né? Isso aconteceu, se eu não me engano, em 1936, que foi quando ele entregou a Olga para os nazistas da Alemanha. Que a Olga era alemã e era judia, né, e também era comunista. Tudo isso o Hitler era contra. Então, com isso, né, o Getúlio Vargas continuou botando mais ainda os estados de sítio. Foi 3 vezes no estado de sítio, até que ele surgiu com uma nova ideia, que era o quê? Criar um plano. Ou, não era ele, né, na época surgiu um plano, uma carta, onde dizia que um soviético de nome Cohen, isso mesmo, Cohen, estava arquitetando com grupos brasileiros para o quê? Para tomar o governo brasileiro. Esse soviético era um comunista, segundo essa carta, né, de nome Cohen, e eles queriam tomar o governo brasileiro. O que é que o Getúlio Vargas vai fazer? Vai dar um golpe, porque ele vai justificar que os comunistas estão querendo tomar o Brasil, né? Estão querendo derrotar o Brasil, destruir o Brasil, e ele vai dar um golpe para proteger as pessoas do comunismo, isso mesmo. Só que anos depois foi descoberto que essa carta foi forjada pelo Getúlio Vargas. Ele pediu para um cara, né, tá aí o nome dele que eu esqueci, mas tá aí na imagem, para ele escrever uma carta na qual falaria exatamente dos comunistas, que os comunistas queriam derrubar o governo, e aí faz com que ele dê um golpe em 1937. Esse golpe é o início de uma nova fase da história do Brasil, que é o Estado Novo. E isso aí vai ficar para a próxima aula, porque o vídeo de hoje já está longo demais. E o nome desse plano, né, essa carta ficou conhecido como Plano Cohen, isso mesmo. Então entenderam mais ou menos como foi esses 2 períodos, né, o governo provisório e o governo constitucional. Então na próxima aula iremos dar continuidade ao nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado e até mais.